Bom dia, povo lindo de fala portuguesa, bom dia. Hoje eu não tô com cabelo solto, não. É que eu tava plantando umas roseiras ali, eu comprei 2 roseiras ontem. E aproveitando que o solo tá muito molhado, mas muito, mas gente, vocês imaginam que, imagina assim, um mês chovendo sem parar, todos os dias chovendo, todos os dias, chove de noite, chove de dia, tá chovendo agora. Não é aquela chuva do Brasil, torrencial, forte, não. Aquela chuvinha que nunca para. Então tá assim, então o solo tá molhado. Então é fácil fazer um buraco, sabe? Você só enfia assim a pazinha e já sai um buracão. Um cafezinho? É um cafezinho. Quentinho, porque tá frio. Olha como é que eu tô embrulhada. Então, gente, hoje nós vamos continuar o discurso de o discurso de Jó, tá? Hoje é a continuação do discurso de Jó. Nós vimos ontem não, no vídeo passado, né? Minha cabeça parece que foi ontem. Nós vimos no vídeo passado a tristeza de Jó, a lamúria de Jó. Em tantas coisas que Jó disse ali, os profetas depois falaram, né? Sobre isso. Então, é incrível pensar que sempre, desde o princípio da humanidade, houve uma consciência de uma deidade, de um Deus que tudo cria e que tudo suporta e que é poderoso muito mais do que nós mesmos, muito mais do que qualquer uma coisa que a gente possa imaginar. Que a grandeza dele é maior do que qualquer coisa que a mentalidade humana pode imaginar. Para vocês verem, gente, isso aqui é 5.000 anos atrás. O conhecimento que já existia da deidade, dos deuses e de Deus Todo-Poderoso. De que existiam criaturas espirituais que controlavam a vida humana. E que nada que nós fizéssemos, ou que nada que nós fizermos hoje vai mudar a determinação desses seres. Olha que conhecimento. Agora, você imagina se a gente tivesse um registro de pessoas que viveram 20.000 anos atrás. Seria interessante, né? O que vemos hoje nas escavações arqueológicas é que, desde muito cedo, houve um respeito pela família, pela mãe, houve um respeito pelos mortos, então houve respeito também pela vida humana. Por exemplo, nós temos evidências hoje de pessoas que viveram há 25.000 anos atrás, olha o tempo, e essa pessoa tinha tido uma fratura na perna e ela tinha sido curada. A fratura dessa perna. A pessoa não morreu dessa fratura dessa perna. A fratura da perna foi quando ele tinha provavelmente os 25 anos e ele morreu com os 40 mais ou menos, tá? Então, isso é determinado pelos ossos da pessoa, por exames que são feitos nos ossos da pessoa, que eles acham, né? Nos remains, no que sobrou da estrutura óssea daquela pessoa. Sabe até que tipo de alimentação que eles tinham e tudo fica registrado nos ossos da gente. Então, quando eles viram isso, eles perceberam que para aquele homem ter quebrado a perna, era um jovem, um rapaz, para aquele homem ter quebrado a perna e ter sido curado da quebradura da perna, é porque alguém cuidou dele e tinha já uma técnica para emendar ossos. Talvez eles amarravam aquela
porque nós temos algumas plantas que faz como a era faz como se fosse um cordão, né? Então eles, por certo, pegavam essas partes da planta que eram muito, muito fortes e que não quebravam, para emendar certas coisas que acontecia, como uma quebradura, por exemplo. Então é muito interessante a gente pensar nisso e é muito interessante a gente estudar isso também, porque você vai vendo que o conhecimento, que a intuição, o conhecimento do eterno está dentro do homem há muito tempo e que a bondade também está no coração do homem. Agora, a opção nossa é de se vamos seguir o lado bom ou se vamos seguir o outro lado. Aí que mora o perigo da gente. Sabe aquela historinha que a gente ouvia de criança, que tinha um anjinho sentado do lado e um demoninho do outro, e a gente tinha que ouvir um ou outro? Pois é. Esse é um conhecimento que está há muito tempo, gente, muito tempo. Então vamos lá, continuando o discurso de Jó. Vamos ver o que Jó nos fala mais sobre aquilo que está acontecendo com o coração dele e sobre o conhecimento que eles tinham na época sobre o que acontece com o homem, como é que a vida do homem é, como é que as coisas, os planos do eterno vão se encaixando na vida do homem, como é que eles pensavam, como que era Deus, como é que era o mundo espiritual, entendeu? É isso que nós fazemos quando lemos a Bíblia. A gente aprende com o que eles sabiam, com o que nós hoje temos conhecimento, muito mais do que eles tinham na época. Então, a gente vai junta as duas coisas e depois nós tiramos a nossa própria conclusão. Cada um que lê isso aqui tem uma visão diferente, porque cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Nós temos uma criação diferente, nós viemos de origens diferentes, os nossos ancestrais eram outros, então isso está tudo no nosso DNA, no nosso DNA. Então, quando a gente lê e estuda, assim, a gente vai comparando as nossas informações que já temos com a informação que eles tinham. Então, aí vai acrescentar mais ainda para a gente, o conhecimento da gente, vai ficar muito maior, porque você tem o seu conhecimento agora, e agora você adquire o conhecimento de quem tinha na época. E você faz um balanço, você faz uma checagem, e aí você acrescenta ou tira, né? Então, vamos lá, o que Jó disse? Lembra dos últimos versículos, dos últimos versos que Jó falou no vídeo passado? Era o versículo 34 e 35, a gente continua. Foi quando ele falou: não existe árbitro entre nós que põe a mão sobre nossos ombros, nós ambos que põe a mão, um põe a mão no Deus eterno e o outro em mim. E faz a conexão, né? É o que ele fala aqui, ó. Versículo 33. Não existe árbitro entre nós que põe a mão sobre nós ambos. Alguém que tire a sua vara de cima de mim, para que não me amedronte o teu terror. Então falarei e não temerei, mas como sou agora, não posso. Lembra disso? Foi quando eu disse que por isso nós precisamos de Jesus, porque Jesus é o que coloca a mão, ambos, no eterno, em você e em mim. E aí tem essa conexão. E aí a gente não teme a ira dele ou a correção dele. Não vamos falar nem ira, a correção do eterno. Porque vai ter um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Está entendendo por que precisamos de um mediador? E aí ele continua. A minha alma tem tédio à vida. Oh, desculpa, gente. Por isso darei curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Que está dizendo, já que não tenho esse mediador, já que não tem ninguém para falar entre eu e ele, agora eu vou abrir meu coração. Não importa, já que eu já estou lascado. É isso que Jó queria dizer. Eu já estou lascado, já estou fodido mesmo, então eu vou falar.
E aí ele fala: direi a Deus. Tá vendo? Eu não tenho mediador mesmo, não tem ninguém, então já que ele vai me punir mesmo, já que eu tô, né? Ó, então agora eu falo. Direi a Deus: não me condenes, mas faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das minhas mãos e favoreças o conselho dos ímpios? Hum. Eita, Jó aqui pegou bem, viu, gente? Sabe o que Jó estava falando aqui? Ele falou: Deus, você acha que está justo o que você está fazendo comigo? E ainda você me traz 3 amigos aqui e chama eles de ímpios, gente. O conselho dos ímpios. Jó tava com tudo. É, mas hoje a gente tem muita gente que ia fazer isso também, né? E chegar e falar: ó, sai fora daqui que você tá me atazanando, você não tá me ajudando. Tens tu olhos de carne? Hum. Gente, quando Jó fala dessa forma, eu vou botar esse negócio mais sério de mim, que tá muito. Quando Jó fala dessa forma, ele está pedindo um mediador. Ele está pedindo para o Eterno: vem viver aqui, ó, no meu lugar, para saber como é que é. E é o que ele fez? Ele veio. Pois é. Ó, tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, bem sabes que não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. A gente já estava dizendo assim: Senhor, vem para cá, encarna aqui, vem viver os dias dos homens, vem sofrer como os homens sofrem. Aí talvez o Senhor possa nos castigar. Gente, 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes do Messias vir, Jó já pedia para que ele viesse. Vem viver como a gente. E ele veio. Ele viveu como a gente. Na Páscoa, na época da Páscoa, eu vou fazer uns vídeos sobre Jesus. Viu? Ai, Jesus. Vou fazer uns vídeos sobre ele. É, as histórias que os 70 que botaram, compilar a Bíblia, que não quiseram colocar, são informações muito importantes da vida de Jesus. Que eles não. Quem escreveu sobre isso, os livros foram condenados dizendo que eram, né, apócrifos. É, mas não eram, não, gente. Eram informações da vida de Jesus que para nós hoje seria muito importante. Para a gente perceber que ele veio e cumpriu tudo isso aqui, ó, que Jó pediu para que ele fizesse. Vem viver como a gente, vem sofrer como a gente. Vem viver dias curtos de vida como a gente, porque você é que tira a nossa, e que encurta a nossa vida. E o que Jesus fez? Ele encurtou a vida dele. Pois é. Morreu com 34 anos.
como morriam os primeiros seres humanos. Não viviam mais do que 30 anos, gente. A época da caverna. E ele tinha que passar por isso. Nós vamos falar sobre isso na Páscoa. E sobre muito mais. Como é que ele trabalhou. Foi pai. Jesus foi pai dos irmãos dele. Você sabia que José morreu quando Jesus tinha 14 para 15 anos? E Jesus que foi o cabeça da casa dele até os 22, 23 anos? Você não sabia disso? Pois foi. Então ele sofreu os nossos sofrimentos, como Jó pediu para ele fazer aqui, ó. Vem, Jesus. Vem, Criador. Eu não sabia o nome de Jesus, né? Quem está falando isso sou eu aqui. Vem, Criador. Vem, Deus. Vem viver como a gente. E ele veio. Jó pediu isso aqui no comecinho ainda. Na época ainda de Abraão, naquela época. Versículo 8. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, agora te voltas e me consomes? O que ele está dizendo? Ele está reconhecendo que quando a gente está no ventre, e aliás os profetas falaram isso, né? Quando Jeremias estava reclamando lá, Papai do céu falou, olha, Jesus falou para Jesus, o Eterno falou para ele, eu te vi quando você ainda estava sendo gerado, quando os seus músculos e os seus tendões estavam sendo criados. E aqui ele fala, as tuas mãos me fizeram e me entreteceram, quer dizer, você me, como a gente faz o tricô, né? Você me costurou. Agora te voltas e me consomes? Você me fez, agora você me destrói, mas o profeta falou isso também. Quando o Senhor falava com as nações, ele falava, eu te criei e eu te consumo. Aqui estava falando a mesma coisa. Está vendo, gente, como é que o conhecimento, aquela intuição espiritual, todos nós temos desde o princípio dos tempos. Olha, Jó falou exatamente o que o profeta falou 3.000 anos depois. Peço-te que te lembres de que com barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. Imagina só, gente, naquela época não tinha nem banheiro, não tinha nada que temos hoje, eles cozinhavam em trempes, era assim, uma situação completamente diferente e o conhecimento dele é igualzinho ao conhecimento que nós temos hoje. Não tem diferença, esse conhecimento do eterno é dentro da gente, a gente nasce com ele, está no nosso DNA, no nosso DNA. Esse conhecimento está dentro da gente. A gente já nasce com ele. Igual os animaizinhos, né? Como é que você já pensou, você já parou para pensar? Como é que o passarinho sabe que ele tem como é que fala isso? Ele tem que migrar. Passarinhos que saem da América do Sul e vão para a África. Passarinhos que saem da África e vêm para a Europa, vêm para a Europa. Como é que eles sabem o caminho? Está tudo no DNA deles. Nasce com esse conhecimento, como nós nascemos com o conhecimento do eterno. Nós sabemos que nós somos pó, a gente já nasce com esse conhecimento. E Jó tinha o mesmo conhecimento aqui. Não me vazaste como leite e como queijo não me coalhaste? Eles já faziam queijo naquela época, tá vendo? Já fazia queijo, eles já sabiam como fazer a manteiga.
Já coalhavam leite, tá vendo? Para fazer o queijo, tá vendo, gente? Isso é antigo. E ele tá falando assim, Papai do céu, você me, né, Senhor Jeová, Adonai, você me fez igual faz com a coalhada, com leite, você deixa coalhar, depois você peneira isso e depois você faz o queijo. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Nossa, nossa. Ele está falando da gestação aqui, de como somos gerados dentro da mãe, e que depois que somos gerados, Papai do céu coloca o espírito dentro daquele corpo. E ele fala que o teu cuidado guardou o meu espírito. Ai, que coisa mais linda. Tá vendo? Aqui a gente pode perceber por que que o aborto é pecado. Quando você aborta uma criança, você está abortando um espírito que veio do eterno. Você está rejeitando esse espírito. E que Deus nos perdoe por esse pecado. Que o eterno nos perdoe por esse pecado. Mas essas coisas ocultaste no teu coração, e sei que isto esteve na tua mente. Olha o que ele está dizendo aqui. Mas dessas coisas, esse conhecimento, você ocultou, você colocou dentro do meu coração. E sei que isso esteve na tua mente. O que ele está dizendo? O Eterno coloca no nosso DNA, eu sempre falo em inglês, gente, é DNA em inglês, né? Eu sempre confundo. DNA, e o Eterno colocou no oculto o DNA daquela, ninguém conhecia, ninguém sabia que existia isso. Ninguém sabia que a gente já nasce com todas as informações. Essa informação nós sabemos hoje, porque hoje nós temos, gente, conhecimento do DNA é tão recente que vocês imaginam, tem menos de 50 anos que a gente trabalha com DNA. A gente não tinha esse conhecimento antes. Olha como é que é recente. Nós vivemos 150 mil anos sem conhecimento do DNA. Versículo 14. Se eu pecasse, tu me observarias, e da minha iniquidade não me excusarias. Quer dizer, o Senhor sabe todas as coisas. Ele está dentro da gente, através do seu espírito. Por isso que ele conhece todas as coisas. A gente tem uma comunicação, tem uma ligação. Você já ouviu falar do fio de ouro ou fio de prata? É uma ligação que nós temos com o eterno. Ele sai daqui do centro da nossa cabeça. A gente não vê. Por isso que a gente pensa que não existe. Mas ele existe. Tem uma ligação entre eu e você, o eterno. Eu e ele. Se eu for ímpio, ai de mim. Porque aí esse fio de prata vai ficar marrom. E se for justo, não levantarei a minha cabeça. Pois estou coberto de vergonha e afogo-me na minha aflição. Se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. O que Jonas falou? Se eu descer lá para o fundo do mar, até ali o Senhor, o salmista falou isso também, né? Jonas falou quando ele estava lá no profundo do mar, dentro de uma barriga de um peixe.
O Senhor falou com ele. Não tem lugar, não tem lugar, não tem espaço nenhum nesse universo e nenhum dos universos que o Eterno não esteja te vendo. Não adianta. Esse conhecimento devia ter entrado no nosso coração de uma tal forma que nós não é temer, não é ter medo, mas respeito. Respeito por quem nos criou. Vamos ver o 16 de novo? Se me exalto, tu me caças, como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira, e as tuas forças vêm contra mim em ondas após ondas. O que ele está falando aqui com relação ao que aconteceu com ele, né? Não foi isso que aconteceu com ele? O primeiro empregado chegou e falou, aconteceu isso com as vacas, com o seu gado. Aí vem outro, um acabou de falar, veio outro e falou, esse acabou de falar e veio outro, falou, esse acabou de falar e veio outro e falou. Então, é isso que ele está falando, como ondas. As calamidades aconteceram na vida dele como ondas. Porque, pois, me tiraste da madre? Aí lá vem ele reclamar de novo, né, por ter nascido. Ai, se eu tivesse morrido antes que olhos nenhum me vissem. Tá, ele já falou isso antes, ele está falando aqui de novo. Então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre teria sido levado à sepultura. Mas são poucos os meus dias? Não são poucos os meus dias? Cessa e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Ele estava no coração, na mente dele. Sabe aquela coisa da gente... Por exemplo, quando você está gripado, parece que a noite não passa, né? Quando você está doente, parece que a noite não passa. Parece que as horas ficam longas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele estava doente, né, gente? Ele tinha perdido tudo. Aí, quando ele estava tentando pensar como é que ele ia fazer para recuperar tudo aquilo, tentando acalmar o seu coração, tentando entender o que tinha acontecido, tentando curar da dor de ter perdido os filhos, aí vem a doença. Quer dizer, foi como onda na vida desse homem. Aí ele está falando, não são poucos os meus dias, e é mesmo assim, a tua mão me coloca lá embaixo, me deixa pelo menos por um pouquinho, né? Antes que me vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e de sombra da morte, para a terra escuríssima como a própria escuridão. Gente, terra de sombra de morte e desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Para falar sobre essa parte aqui, eu vou ler de novo para vocês entenderem. Antes que me vá para o lugar de onde não voltarei, para a terra da escuridão e de sombra da morte, para a terra escuríssima como a própria escuridão, terra da sombra da morte e desordem, onde a própria luz é como a escuridão. Para falar um pouquinho sobre esses 3 versículos últimos aqui, eu teria que entrar em teologia, tá? Teologicamente também, segundo o judaísmo, sem Jesus, né? Judaísmo sem Jesus. Existem mundos espirituais da luz e mundos espirituais das trevas. O mundo espiritual da luz são 10 camadas, são 10, eu vou chamar de, são 10 dimensões.
Lembra que Paulo fala que ele foi até o quarto céu? Pois é, são dimensões, ele não chegou no 10º, ele só foi até no quarto. Para baixo a mesma coisa. Também tem dimensões. Quanto mais baixo for a dimensão, pior. Quanto mais alto for a dimensão, melhor. Então, o que aconteceu quando Jesus veio? Antes de Jesus, não havia a cidade de luz, por exemplo, que os espíritas chamam de cidade de luz, né? Ou não tinha, como é que fala? Tem outro nome que eles dão? Não tinha, não tinha o paraíso. O paraíso não existia. Existia o paraíso, mas não tinha ninguém, tá? Porque sempre existiu. Jesus, antes de vir, ele construiu o paraíso. É uma outra coisa interessante em teologia. Porque ele tinha que levar os que ele resgatou desse lugar que Jó está falando. Isso que eu quero chegar. Antes de Jesus, antes da ressurreição, antes da morte de Jesus, não foi nem ressurreição, antes da morte de Jesus, todos os espíritos que morriam iam para um limbo, para um lugar. Se você fosse como Lázaro, lembra a história de Lázaro, de Jesus, do Lázaro e do rico? Então, tinha um lugar que tinha uma separação. Lembra que Lázaro falou? Que o rico falou, manda Lázaro, mas aí mais Abraão falou, não, tem uma separação. Ninguém daqui passa para lá e ninguém de lá passa para aqui. Era um lugar só, com uma separação só. Quando Jesus morreu e foi lá, antes de ressuscitar, ele desceu no Hades, nesse lugar onde estava o rico, para onde ele foi, e de lá ele resgatou todos para o paraíso. Aí ele levou para o paraíso, para a cidade de luz. Então, isso que Jó estava falando. Eu vou ficar lá num lugar escuro. O Zé, ele acha, porque ele se achava tão pecador, tão ruim, que ele não ia para o seio de Abraão. Não existia o seio de Abraão ainda, né, gente? Tem mais essa, tem uma outra particularidade nesse texto. Antes de Abraão não existia só esse lugar escuro. Nossa, gente, coisa mais linda, com a vinda de Abraão, com a morte de Abraão, se abriu esse lado que não existia antes de Abraão. Ai, meu Jesus, quanta informação. Gente, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Quando Jesus falou dessa parábola do rico e do Lázaro, Abraão já tinha vindo, Abraão já tinha morrido, já mais de quase 2.000 anos, né? Então, até chegar a Abraão, o limbo era um só. Existia o outro lado, mas Abraão ainda não estava lá. Aí ficavam todos naquele lugar. Quando Abraão foi e abriu esse lugar, aí tinha o seio de Abraão. Todos que tinham o direito de ir para o seio de Abraão foram. Possivelmente Jó. Possivelmente Jó. Muita informação, gente, é muita informação. Espero que a cabecinha de vocês consiga assimilar tanta coisa. Ai, ai. E não é nem 0,0000001% de tudo que existe que nós não temos condições de abraçar nem de entender. Jó mesmo falou aqui, lembra? Que as coisas da terra são maravilhosas demais, como é que nós vamos poder entendê-las?
Gente, esses vídeos estão ficando longos, mas não tem como não ser. A gente está estudando a palavra. Eu espero que vocês assimilem bem tudo isso, todo esse conhecimento. Isso não é nada, gente. Não é nada. Como Paulo disse, isso ainda é leite, porque nós não temos condições de ter comida sólida. Paulo foi até o quarto céu, o que significa que tem dimensões. Você já pensou nisso? Fiquem com Deus, tenham um bom domingo. Que o Eterno te abençoe poderosamente, que você louve o Senhor, que o seu coração encha de alegria por estar vivendo tudo isso que, toda essa maravilha, toda essa construção do Eterno para você e para mim. É difícil? É, mas ele venceu. Se ele venceu, eu também consigo, porque ele está comigo. Tchau, tchau.